No capítulo 4 da obra Ortodoxia do Chesterton, ele tem o título A Ética da Elfolândia. Então ele vai entrar aqui agora de uma forma bem interessante, na ética dos contos de fada, na estruturação, na forma como os contos de fada são construídos. Lembrando, o livro é uma autobiografia, está lá no capítulo 1, como a gente já conversou, quando o Chesterton ele vai escrever um livro em resposta a uma provocação que ele teve de um outro escritor. Ele vai escrever o livro para contar como é o raciocínio dele, o que ele pensa, para explicar o que ele pensa. Então ele vai fazer um apanhado histórico das experiências que ele teve para chegar à conclusão e poder mostrar a forma que ele pensa, a forma como ele enxerga o mundo. No capítulo 2 do livro, que é o capítulo chamado O Maníaco, ele vai fazer uma análise da questão da loucura, né? Onde ele vai quebrar esse senso popular, essa crença de que o louco seria aquela pessoa que perdeu a razão, né? Para mostrar que, ao contrário disso, o louco não é quem perdeu a razão. O louco é aquela pessoa que perdeu tudo menos a razão. Ele está com a razão tão exacerbada e ele acabou com todo o resto, toda a parte imaginativa. Ele não consegue enxergar misticismo, imaginar nada, que ele acaba caindo na loucura. O capítulo 3 a gente falou sobre, o título do capítulo é o suicídio do pensamento, onde ele vai colocar que existem alguns tipos de pensamentos que eles são autofágicos, que eles acabam destruindo o próprio pensamento, que são as doutrinas modernas, o materialismo, o pragmatismo, evolucionismo, etc., conforme ele mostra. E que se tem algum pensamento que deveria ser proibido, era esse. E justamente foi essa a barreira que a Igreja Católica, o cristianismo, colocou lá na moral cristã. Quando você tinha as proibições, né, os vícios e as virtudes, todos eles agrupados, fechados num bloco, num sistema fechado, em que para você ter um comportamento virtuoso, você precisava respeitar aquele sistema todo. Com a Reforma Protestante isso é quebrado, isso é tudo espalhado e vai levar a N contradições, como ele mostra, o próprio exemplo que ele cita do Torquemada, que buscava a verdade, mas torturava, queimava as pessoas por conta disso. Então, nesse capítulo aqui, no capítulo 4, ele vai tratar sobre o que ele chama ali a tradução ética na Elfolândia, né, a ética nos contos de fada, e ele vai demonstrar a forma pela qual as narrativas dos contos de fadas são construídas, né? Com uma separação muito clara do que é lógico e do que é místico. Ele começa o capítulo 4 relembrando uma crítica ao tipo de conselho que ele recebia muito de pessoas adultas quando ele era bem jovem, que diziam para ele coisas do tipo: você vai com o tempo, conforme você crescer, conforme você amadurecer, você vai abandonar essas ilusões que você tem, esses castelos, esses idealismos, e vai acabar percebendo que a política prática, né, que a vida real que traz a solução para as coisas. Ele vai dizer que, no caso dele específico, ele jamais abriu mão dessa visão que ele tinha, e que, conforme ele foi crescendo, conforme ele foi se tornando uma pessoa adulta, ele acabou reforçando ainda mais essa crença no imaginário dele. Ele vai dizer que as visões, que a visão que a pessoa tem é sempre um fato, e que a realidade explicada muitas vezes pode ser uma fraude, e que daí ele prefere sempre acreditar naquilo que ele sente, naquilo que ele vê, do que nessas explicações da realidade. Então ele vai falar sobre a questão da democracia. Ele inicia dizendo que ele num tom até de brincadeira, né, ele fala que ele sempre acreditou no liberalismo, mas que durante um tempo, por uma inocência juvenil, ele teria acreditado nos liberais. Da mesma forma, ele sempre acreditou na democracia, que a democracia para ele é a humanidade autogovernada. Para ele, a democracia parte de duas premissas. Até eu já abordei isso aí num post aqui no Instagram há um tempo atrás. A democracia partiria então para ele de duas premissas. A primeira premissa seria que as coisas comuns a todos os homens, elas são mais importantes
do que as coisas peculiares a um homem ou a um grupo de homens específicos. Vejam que isso é bem interessante se a gente traz para os dias atuais, quando a gente começa a ver as pessoas alçando questões muito peculiares de grupos muito pequenos como se fossem um problema de toda a sociedade. Então já vai bem contra aqui a essa primeira premissa da democracia do Chesterton. A premissa seria então: as coisas comuns são mais importantes do que as coisas peculiares, né? Coisas comuns a toda a sociedade são mais importantes que as peculiares. Ele vai mostrar que as coisas comuns são mais extraordinárias do que as coisas extravagantes, que as coisas extraordinárias, né? O exemplo que ele dá: se você vê alguém com um nariz esquisito na rua, você vai achar aquilo extraordinário, mas mais extraordinário que isso é você ver uma multidão com o mesmo nariz praticamente igual, e que por isso o homem, na visão dele, seria o elemento mais surpreendente de todo mundo. Então, considerando que as coisas comuns são mais importantes do que as coisas peculiares a um determinado grupo de pessoas, a uma pessoa, então as coisas essenciais nos homens são as coisas que eles têm em comuns. A segunda premissa do Chesterton é que, dentre essas coisas comuns, o desejo político, o instinto político é uma delas. E por isso ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que as coisas simples da vida, elas não devem ser deixadas a cargo de outras pessoas para serem resolvidas, que o próprio homem tem que resolver isso. A democracia, então, para ele, a democracia pressupõe que as coisas importantes, essas coisas comuns a todos os homens, têm que ser deixadas a cargo do próprio homem resolver. O que ele está falando com isso? Questões relativas a sexo, reprodução, família, criação de filhos e criação de leis. Isso é um desejo comum, porque é a segunda premissa dele, esse instinto ou esse desejo político ser comum a todos os homens. Ele segue na obra. Ele vai puxar na obra, daí, então, ele fala sobre esse conceito dele de democracia, e aí ele vai começar a falar sobre tradição. Para falar o quê? Para chegar em que ponto? Para mostrar que tradição e democracia são indissociáveis. Na visão dele, uma coisa está condicionada à outra. O que é o respeito à tradição, né? É a democracia estendida ao longo do tempo. É você imaginar que, para você tomar uma decisão, você não vai se sentar apenas com as pessoas que estão ali naquele momento para a decisão, mas você vai imaginar que os teus ancestrais estão sentados na mesa e você vai considerar a opinião deles a respeito dos fatos. Ele fala que esse senso comum, né, que é esse senso que não é só o senso do momento, mas esse senso comum que é esse senso que vem da nossa ancestralidade, né, das gerações anteriores, ele é muito mais importante, ele deve ser muito mais considerado do que a opinião de um pequeno grupo atual, que ignora toda essa herança, todo esse legado. Com isso, o que ele vai dizer? Que os contos de fada, né, os mitos, as lendas, por eles serem um consenso de vozes, como por eles passarem de geração por geração, indicando o caminho de certas virtudes ou de comportamentos adequados, eles são mais importantes do que a opinião de um escritor do livro de história. Ele fala que o conto de fada ele é aceito pela tribo inteira, enquanto que o livro de história é escrito por um cara que geralmente é o cara esquisitão, maluco da tribo. Então ele prefere dar mais crédito à lenda, né, ao conto de fada, do que ao mito, do que exatamente a opinião de uma única pessoa. Então essa tradição significa dar voto de confiança aos nossos ancestrais e que, portanto, não teria como você ter democracia sem você estar atrelada a ela, a tradição. Como ele diz, não faz sentido, né? Ele não vê com bons olhos uma pequena oligarquia, um pequeno grupo de pessoas definir o que deve ser feito num determinado momento da história, deixando para trás, não se importando com a opinião de todas aquelas pessoas que construíram o mundo para chegar até aquele momento. Ele vai colocar então que a democracia
ela vai levar em conta a opinião de todos os homens e que a tradição, junto com ela, vai incluir nessa conta a opinião dos nossos ancestrais. Tudo isso preocupado com o quê? Preocupado com o legado que vai ser deixado para as gerações posteriores, logicamente. Isso é puxando lá bem Scruton, ali o conservadorismo. Então a tradição e a democracia são uma única ideia, né? Ele sempre, quando ele fala dessa opinião, dessa maioria das pessoas, do consenso e da normalidade, que ele vai entrar bastante nesse ponto no capítulo, em relação à normalidade, à ordem das coisas, ele diz que ele sempre procurou dar mais atenção e dar mais crédito às opiniões do grupo do que as opiniões, aos consensos dos grupos do que as opiniões individuais. Ele diz que as opiniões das pessoas que veem a vida pelo lado de dentro são muito melhores do que as pessoas das pessoas que veem a vida pelo lado de fora. Até ele cita, ali abre aspas, sempre confiarei nas fábulas das velhas senhoras casadas contra os fatos das velhas solteironas. Então o que ele está querendo dizer é que a senhora casada passou, né, se casou, sabe como é que é conviver com um homem, ela teve um filho, sabe como é que é criar um filho. Então uma opinião dela a respeito de família, a respeito de relacionamento é muito mais apropriada, é muito mais acurada do que a opinião de uma senhora solteira, que nunca passou por isso. Desde a mais tenra infância, o Chesterton se lembra de contos de fadas. Isso foi uma coisa muito presente na vida dele. Ele fala da primeira babá dele que cuidou e que colocava isso, e que isso sempre foi muito mais normal para ele, a ética, essa forma dos contos de fadas de verem o mundo sempre foi muito mais normal para ele que a própria religião e o próprio racionalismo, claro que por motivos diferentes. O racionalismo, na visão do Chesterton, como a gente já viu no capítulo 3º, por ser anormalmente errado, e a religião por ser anormalmente certa, né? O conto de fada estaria no meio ali, ele seria um normal, né? Não um normal exacerbado por um lado ou por outro, como religião e como racionalismo. Ele, como a gente fala então, o mundo dos contos de fadas, dessas lendas que se perpetuam, ele nada mais é do que o senso comum das pessoas, né? Isso que vem sendo passado de geração em geração. Ele vai citar ali alguns exemplos de simbolismos, lógico, bem resumido, por trás de contos de fada. Por exemplo, na questão da Cinderela, que ele fala que é a exaltação da humildade. Então, é uma forma de você falar isso para as pessoas. Na Bela e a Fera, quando você mostra que para você ser amável, você precisa primeiro ser amado, né? Ele vai falar isso, que fala bastante na ortodoxia, mas vai falar também no Homem Eterno bastante disso, que ele acredita nos contos de fadas, que é um erro você achar que, por exemplo, ele fala dragões não existem. Dragões existem, ninguém tem dúvida disso, ninguém pode ter dúvida disso, né? E ninguém pode ter dúvida que você é movido pelos princípios corretos, pela vontade, né, pela maneira correta de agir, você consegue entrar na caverna e enfrentar esse dragão e vencer ele. E aí você tira esse conhecimento para a sua vida. E ele vai dizer o que então? Que tem uma lei, ou melhor, duas leis, por trás dos contos de fada. Todos eles têm essas duas leis que são comuns a eles. A primeira lei seria relativa a uma ciência que ele chama de ciência mental e os fatos físicos. O que ele quer dizer com isso? Que o conto de fada ele se estrutura em cima de uma ciência mental e em relação a fatos físicos, a uma ciência de fatos. A ciência mental é o quê? Se um conto de fada diz que tem duas árvores, você vai ver lá uma árvore plantada do lado da outra, não vai ter três árvores. Isso aí vai seguir essa lógica, né? Se uma pessoa cavalga, tá num cavalo, você sabe que essa cena tem 6 pernas, isso é claro. Se a Cinderela, né, é mais nova que as suas irmãs, no conto de fada, isso é bem óbvio, as irmãs vão ser retratadas como mais velhas. Mas existe uma ciência dos fatos no conto de fada, que é
diferente da forma como a gente vê os fatos aqui na nossa vida cotidiana, e que o Chesterton vai mostrar que essa forma dos contos de fada verem essa ciência dos fatos, ela é muito mais apropriada do que a forma racional, né? Essa forma lógica que a gente usa na nossa vida. O conto de fada, ele não vê um fenômeno comprovado a menos que você conheça exatamente qual é o fenômeno, que você possa dar uma explicação real para ele. Então, o conto de fada vai considerar que tudo que você não pode dar uma explicação real, dar uma explicação extremamente correta, aquilo é uma magia, aquilo é um encanto, aquilo é algo místico, né? Qualquer coisa, é um milagre, qualquer coisa desse tipo. Então ele vai dizer o seguinte, que você pode ter, se você disser que 2 mais 1 é igual a 3, não tem dúvida disso, e essa vai ser a mesma regra dentro da lógica de um conto de fadas. Mas se você disser que uma árvore dá frutos, uma macieira dá maçãs, o conto de fada já não vai ver dessa forma. Por quê? Porque você não pode garantir que toda macieira dá maçãs. Você não pode garantir que toda mulher vai ter filhos, mesmo que ela queira. Você não tem como me garantir que o sol vai nascer da mesma forma que nasceu ontem e vai se pôr da mesma forma que se pôs ontem. O que ele diz é que uma grande parte dos fenômenos da natureza, da sociedade, das pessoas, eles não são explicados por uma ciência, eles são explicados por repetições. Então, são coisas que se repetem, que formam um padrão, mas que não, uma coisa não tem relação com a outra. Isso acontece muito no conto de fada. A bruxa sopra uma trombeta, o castelo cai. Tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. A ação da bruxa com a queda do castelo, ela só é explicada por um encanto, por uma magia, por um misticismo. E o Chesterton vai dizer que da mesma forma que isso, que essa sopro dessa trombeta e a queda do castelo só é explicado por um encanto, por magia, todas essas coisas no mundo que a gente deduz como certas, como sólidas, como corretas, por conta dessa sua repetição, elas, na verdade, você não pode ter certeza a respeito delas. Você até acredita numa probabilidade, mas certeza absoluta você não tem. E o conto de fada vai tratar, então, tudo isso da mesma forma. Ele vai dizer, olha, isso é encanto, isso é magia. Eu não tenho como explicar. O fato de uma galinha, né, colocar ovos não me dá nenhuma relação entre galinha e ovos, e nem dá certeza de que toda galinha vai botar ovo, ou a certeza de que todos os ovos chocados por uma galinha vão virar uma nova galinha. Então ele fala que a explicação para isso seria mais racional a gente pensar a gente não tem explicação para isso. Dizer, olha, isso acontece na maioria das vezes, mas uma explicação certa para isso eu não tenho. E ele vai dizer que essa é a lógica de construção, é a fórmula, né, dos contos de fadas, que ele acaba entendendo que isso é uma lógica mais racional, uma lógica racional e agnóstica, segundo a opinião do Chesterton, e que a gente deveria, de novo, né, trazer isso para a nossa vida, coisa que a gente não faz. A gente faz conexão entre fatos e extrai regras daí. Isso é bem interessante porque, e aí a gente trata isso como ciência, como uma verdade, né? E se a gente voltar para aquela questão do cristianismo, que ele fala lá no início, que o cristianismo já tinha, ele fala no início desse capítulo, né, que o cristianismo ele já tinha dado essa resposta, né, que ele tentou construir uma teoria geral, mas que o cristianismo já dava essa resposta para ele, que é o que? A ciência, ela era uma ferramenta de busca da verdade. Então a verdade ela está espalhada, ela existe, a gente sabe, eu estou com esse relógio no pulso aqui, ninguém tem dúvida a respeito disso, é verdade. Mas a verdade ela não é fácil de ser encontrada muitas vezes, não é tão simples, observável como a gente vê um relógio no pulso. Então a verdade ela está solta. A ciência era o quê? Era uma das ferramentas para você ir lá e capturar essa verdade. E que, com o passar dos anos, né, depois da reforma, etc., a ciência passa a ser a verdade. E ela não consegue
explicar tudo. Ela é uma ferramenta que ela tem limitações. Né? Então ele tem os contos de fadas, os contos de fada, então eles têm esse maravilhamento. Né? Quando você explica tudo, quando você coloca tudo dentro de caixas, você para de se impressionar com as coisas. E o conto de fada, ele tem essa característica de nos impressionar, esse maravilhamento, faz parte da forma, né? da fórmula pela qual os contos de fada são construídos. Ele vai dizer que uma criança, um bebê, ele não precisa nem disso, né, de maravilhamento. Os próprios fatos, as coisas mais ordinárias da vida são extremamente curiosas para um bebê, causam muito espanto a ele. Você vê uma criança, você liga um ventilador, a criança fica maravilhada vendo aquele ventilador. Meu filho andava pela rua com ele no carrinho, quando ele via um portão de garagem abrir, ele pirava, ficava olhando aquele portão, fascinado com aquele movimento, né? E que conforme a gente vai crescendo, a gente vai precisando colocar elementos adicionais para a gente conseguir essa mesma surpresa. E até eu separo aqui um trecho do Homem Eterno, um livro excelente do Chesterton aqui, para ser lido após a leitura da ortodoxia, na minha opinião, que ele fala sobre exatamente isso no capítulo 8. Ele diz o seguinte: chega uma hora da tarde em que a criança está cansada de fingir, quando ela está cansada de ser um ladrão ou um pele vermelha. É então que ela atormenta o gato. Chega um momento da rotina de uma civilização organizada em que o homem cansa de brincar de mitologia e de fingir que uma árvore é uma donzela ou que a lua faz amor com o homem. O efeito dessa deterioração é o mesmo em todo lugar. É observado em todos os casos de uso de drogas, de ingestão de bebidas alcoólicas, em todas as formas de tendência a aumentar a dose. Os homens buscam pecados mais bizarros ou obscenidades mais surpreendentes como estimulantes de seus sentidos já saturados. Eles procuram loucas religiões orientais pela mesma razão. Tentam apunhalar os nervos a fim de trazê-los à vida, como se fossem as facas dos sacerdotes de Baal. Estão caminhando em seus sonhos e tentam acordar com pesadelos. Então é exatamente o que ele trata lá lá no capítulo 2, né, quando ele fala do maníaco, que ele perde tudo, menos a razão. Então ele encaixota tudo, cria categoria para tudo, fecha, se acha num conhecimento estanque, mas aquilo vai aos poucos enlouquecendo o homem. Né? Então essa é a primeira categoria. Ele fala que a gente vai esquecendo isso, e aí entra justamente aqui no que ele falou no Homem Eterno. A gente vai esquecendo, e pior, a gente não só se esquece desse maravilhamento, mas a gente esquece que esqueceu. E aí a coisa vai ficando toda mais complicada. Ele diz que a nossa felicidade, ela está intimamente relacionada com a gratidão, que uma criança agradece ao Papai Noel pelo presente que recebeu, que nós agradecemos a um amigo por um uísque, por um charuto que a gente ganha, etc. Mas a gente deixa de agradecer, por exemplo, pelo fato de a gente ter duas pernas. Né? Como é que eu posso garantir que todos os homens não vão nascer com duas pernas? É certo isso? É certeza? Não, não é, a gente sabe que não é. Ou deixa de agradecer pelo fato da gente ter vida? É certo que todo mundo nasce com vida ou permanece vivo? Não. E a gente deixa que a felicidade tem uma relação muito fechada com a gratidão. O segundo princípio do Chesterton a respeito dos contos de fada, então primeiro seria essa dos fatos aí, das leis e da ciência, seria o princípio da doutrina da alegria condicional. Então todo conto de fada, ele está construído em cima disso. A felicidade, ela está relacionada a uma condicionante, a um se, sempre. Né? Então você pode ter algo se não fizer determinada coisa. Então é o que ele fala, o desejo está ligado a um veto, algum tipo de veto. Se uma caixa é aberta, os males se espalham. Se uma flor é arrancada, a humanidade morre. Né? Se uma palavra é esquecida lá num ritual, numa magia, uma cidade inteira vai perecer. Se uma maçã é comida, a esperança acaba para todo mundo. Então há sempre essa relação de veto dentro do conto de fada. E que esse veto, né, essa dependência da felicidade por algo que não deve ser feita, também nunca é muito clara dentro do conto de fada. Isso está sempre nebuloso,
essa regra. Então, isso está relacionado com a nossa imaginação, né? Você usar a sua imaginação para você perceber essas regras, para você perceber esse veto, que ele também vai trazer, lógico, para a nossa vida e mostrar que a gente deixou de se preocupar com isso. E então o prazer, né, a felicidade, ela está sempre envolvida com uma certa dose de sacrifício. Até eu vou colocar uma publicação esses tempos aí que um grande amigo meu, Tony Eduardo, ele colocou que você deve tomar cuidado com tudo aquilo que te dá um prazer sem sacrifício na vida, né? Você, álcool, drogas, jogo, prostituição, pornografia, tudo isso que te dá esse prazer sem você ter que fazer sacrifício nenhum, que você consegue isso de uma forma muito fácil, né? Isso é perigoso, isso pode te viciar. Você conseguir, por exemplo, uma endorfina depois de 20 minutos de corrida ou depois de 1 hora de treino de jiu-jitsu é muito diferente de você conseguir essa mesma substância no teu corpo olhando um site ou tomando uma bebida ou fazendo apostas, etc, né? Então ele vai dizer que dentro da lógica dos contos de fada, ele tem duas convicções, né? O mundo é um lugar extraordinário e surpreendente. E desse caráter extraordinário e surpreendente no mundo, a gente precisa ser modesto e tratá-lo com gentileza. É o que a gente deduz dessas duas regras dele. Mas que, lógico, ele já percebeu muito cedo que o mundo corria contra essas convicções. Tudo no mundo era certo e provado, mas se a gente questionasse essas comprovações, você não conseguia ter certeza delas. Então, que o materialismo é baseado todo, né, numa suposição falsa. Você me dizer que se existisse vida inteligente, né, por trás de tudo isso, o sol não ia nascer sempre do mesmo jeito. O sol ia ser, cada dia nascer de um jeito, ia dançar no céu, as coisas iam ser mais diferentes, esses padrões não iriam se repetir. E o Chesterton vai dizer exatamente o contrário, que por existir algum tipo de inteligência por trás disso tudo é que esses padrões se repetem. A variação, o caos, ele não é a virtude, ele não é belo. A beleza está justamente na ordem, na repetição. Isso aí você pode se aprofundar mais lendo Roger Scruton ou o próprio Jordan Peterson fala bastante disso, né? Então a beleza está na ordem, a beleza não está no caos. Então essas repetições para o Chesterton, elas são quase como que orquestradas, e a variação é que levaria à destruição. Ele mostra, né, que os atos humanos, eles variam por alguma perturbação da ordem. Você senta porque você cansou, você caminhou demais, você se senta. Você come porque te deu fome, né? Você para de fazer uma coisa para comer porque te deu fome. A beleza, ela não está então no extraordinário, ela está na ordem, ela está na repetição. Veja que as crianças têm uma vitalidade tão grande, principalmente quando são bem novas, que acabam com a gente, né? Deixa a gente morto de cansado, porque você faz uma coisa que ela gosta e ela vai te pedir 1 milhão de vezes para você repetir aquela mesma coisa. E ela vai se maravilhar cada vez que você repetir, vai dar risada, vai rolar de rir. E que a gente vai perdendo isso, vai perdendo essa capacidade. Essa repetição para ele seria um bis teatral e, na verdade, mostraria que não só o mundo envolve uma grande dose de magia, como também ele entende que tem um mágico por trás disso tudo, né? Ele compara aí o materialista e o louco, mostrando que os dois estão numa prisão ao negar a imaginação. Lógico que a prisão do louco é uma prisão pequena, a prisão do materialista é uma prisão grande, mas ambos estão dentro de uma prisão. Apenas os contos de fada, eles conseguem expressar essa sensação, né? Eles conseguem fazer com que a gente use a imaginação, e que isso não é um privilégio. Ele chama disso de um privilégio excêntrico. E no final do capítulo ele vai fazer um paralelo com a obra do Robinson Crusoe, que fica perdido lá numa pedra, numa ilha, e depois de se salvar, né? Depois de um naufrágio. Ele vai mostrar que o Robinson Crusoe, ele vê as coisas do mundo através dos itens que ele consegue salvar,
né, do naufrágio. E para ele, cada item daquele passa a ter um valor muito especial, porque ele poderia não ter conseguido salvar. Daí que Chesterton vai dizer que não importa que um homem não foi o que ele gostaria de ter sido, porque no final das contas ele poderia não ter sido um homem. Então ele vai dizer que é imperioso a gente cuidar de tudo e que ele vê aquilo que a gente tem no mundo, tudo isso que a gente tem no mundo, como se fosse o espólio, né, o que sobrou de um naufrágio, que a gente deve cuidar disso tudo muito bem. Ele resume no final desse capítulo, ele traz 5 conclusões, né? Então ele vai mostrar que o mundo ele não se explica, ele não consegue se explicar de forma estanque, que as coisas podem ser milagre, muitas coisas podem ser milagre, pode ser mágica, pode ser um encantamento, que isso é uma explicação mais plausível do que às vezes a própria explicação da ciência. Ele mostra que essa magia tem algum significado e que esse significado leva ele a considerar que teria algo de pessoal por trás disso tudo, teria um maestro por trás disso tudo. Todo o propósito do mundo é belo, apesar do mundo ter defeitos. Essa é a terceira conclusão que ele tira. A quarta conclusão é que a forma apropriada de nós agradecermos, lembra que a gratidão está relacionada à felicidade, a forma apropriada é a gente agradecer com humildade e restrição, ou seja, assim como Robinson Crusoe, é usar de tudo que nós temos, mas de forma parcimoniosa, com restrições, né, de forma humilde. E tudo que temos que é de bom é o remanescente sagrado de alguma ruína primordial e que deve ser preservado. Então ele termina o capítulo falando nisso. E ele fala no capítulo, olha, eu nem comecei a falar do cristianismo ainda. Então está no capítulo 4 do livro. Valeu.